várias qualidades, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Naamã, aleluia, ele tinha várias, aleluia, qualidades, aleluia, ao qual ele respeitava o seu Senhor, ele respeitava o seu rei, aleluia, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz, queridos irmãos e irmãos, que Naamã, aleluia, apesar de ele ter estas qualidades, Naamã, ele tinha, aleluia, uma doença, ele tinha uma doença. A Bíblia diz que ele era um homem corajoso, ele era um homem, aleluia, guerreiro, ele era um homem valente, aleluia, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que, porém, Naamã, ele era leproso, porém, Naamã, ele era leproso, Naamã, ele era, queridos irmãos, aleluia, Naamã, ele era doente, ele, apesar de ter essas qualidades, Naamã, ele tinha uma doença, ele era leproso, louvado seja Deus. Aleluia, queridos irmãos e irmãos, precisava cerca de uma lepra, louvado seja Deus. Observe uma situação, Naamã, apesar de ter essa responsabilidade de comandar uma equipe, aleluia, de comandar uma tropa, quem sabe Naamã, ele se alegrava, quem sabe Naamã, aleluia, ele sorria, aleluia, para não demonstrar, aleluia, que ele estava passando, queridos irmãos. Mas Naamã, ele tinha uma lepra. Lepra significa, aleluia, conhecido hoje como hanseníase, a pele dos nervos e a pele, e provoca dano severo. Lepra é uma doença contagiosa, é uma perda da sensibilidade da pele. Aleluia, estava Naamã leproso. Aleluia, queridos irmãos, a lepra, aleluia, que tinha essa lepra, além de estar leproso, ele sofria um preconceito. Naamã estava em situação difícil, aleluia, dirigindo uma tropa, comandando uma tropa, aleluia, e escondia-se, quem sabe, em uma fada, aleluia, escondia-se em uma roupa, aleluia, louvado seja Deus, escondia-se em uma armadura, aleluia, mas por dentro, Naamã
pecado. A Bíblia diz, querido, seu amado irmão, que simplesmente, aleluia, Naamã, ele pegou e disse: eu pensei que ele vinha até a mim, ia colocar a mão sobre o lugar e acreditado, aleluia, e eu seria curado da minha lepra. A Bíblia diz, querido irmão, que ainda ele começou a questionar e a dizer: aleluia, não somos rios de Albânia fartar, não somos rios de Damasco, os rios de Damasco, onde ele era, de costume ele tomava banho, os rios de Damasco, melhor do que o rio Jordão, não são rios de Damasco melhor do que o rio Jordão. O que eu entendo com isso, meu amado irmão, o que eu entendo com isso, meu amado irmão, apesar dele ter responsabilidade, apesar dele ser, aleluia, o comandante do antropo general, apesar dele ser respeitado pela onde ele passava, ele tinha uma doença, queridos irmãos, a lepra, ele tinha uma lepra, a Bíblia diz, queridos irmãos, uma lepra que eu pude entender, trazendo por dia de hoje, aleluia, Naamã, ele tinha um orgulho e uma soberba, aleluia, a Bíblia diz que quando Eliseu, observe só essa situação, quando Eliseu, ele mandou para o mensageiro ir lá e mandar ele se jogar no Jordão, ele questionou, ele simplesmente ele disse: não são os rios de Damasco melhor, do que o rio Jordão, quem sabe ele tem uma posição, hierárquica, ele tem uma posição, grande por ser general, ele pensava, quem sabe que Eliseu iria o percepcionar melhor. A Bíblia diz que ele, seu nosso irmão, ele questionou, ele usou o seu orgulho e a sua soberba. O que eu observei de Naamã, que apesar de ser leproso, querido irmão, ele tinha uma lepra, a lepra da soberba, a lepra do orgulho. Louvado seja Deus. Então observamos, queridos irmãos, que a lepra desse dia hoje, a soberba tem tomado várias pessoas, vários crentes nesse grande tempo, a soberba. A Bíblia diz, queridos seu nosso irmão, porque não se cidade sagrada, o rei Nabucodonosor, Deus o exaltou, aleluia, Deus deu tudo a ele, Deus deu fama, Deus deu, aleluia, glória, Deus deu a riqueza a ele, tudo estava sob o comando de Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele tinha, querido, uma lepra, a lepra é a soberba e da exaltação. A Bíblia diz, queridos irmãos, que agora, aleluia, ele pega e começa a se exaltar, Nabucodonosor a dizer: eu fiz esta casa aqui, com meu grande poder, eu fiz com minha glória. Deus pegou e disse para ele, olha, tomado foi o reino, e a tua moradia será coisa demais. A primeira lepra que eu quero falar é a lepra da soberba, é a lepra da exaltação. Quando o homem se exalta, Deus abate. A Bíblia diz, querido irmão, que todo aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. Louvado seja Deus. Deus está procurando eu e você, Deus está procurando humilde. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter no seu nosso amigo, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A lepra da soberba tem matado muitos. O pastor entrega uma responsabilidade. Meu irmão, você vai lá dirigir uma igreja, aleluia, que tem 10 membros apenas só tem 10 membros. E o irmão, porque ele é formado em bacharel em teologia, porque tem um nível superior, ele pega e se exalta e diz: aleluia, eu vou dirigir igreja
da sua vida. Mas, queridos irmãos e irmãos, estava humilde camoeiro, e o sábio em um alto mar. A Bíblia diz, querido César, aleluia, que este não indo ainda, aleluia, não fugindo ainda, aleluia, este, aleluia, humilde camoeiro, ele pegou e disse, aleluia, louvado seja Deus. Daqui a pouco estava em um alto mar e daqui a pouco bateu, aleluia, daqui a pouco bateu a canoa, e quando bateu a canoa, aleluia, contra esta inundação, aleluia, que é humilde canoeiro, ele começou a se preparar, começou a fundar a canoa, começou a encher de água, e começou a se preparar. O humilde canoeiro agora, ele olha para o sábio e diz, olha, você sabe nadar, o sábio olha para ele e diz, eu não sei. O humilde canoeiro olha para ele, perdete 100% da sua vida, perdete agora 100% da sua vida. Os humilhados serão exaltados, a lepra na exaltação. Olha o fim desse sábio, ele morreu afogado, e o humilde canoeiro, ele foi salvo nadando. Louvado seja Deus. A lepra de Naamã. A lepra de Naamã. A Bíblia diz, queridos irmãos, quantas pessoas, quanto tempo tu tem seguido a Deus, quanto tempo você tem na congregação, mas está leproso ainda. Tem 2, 3, 4, 5 anos de crente, 10 anos de crente, vem para a igreja, aparentemente canta logo, vai para casa, mas ainda tem a lepra ainda. Você quer ver você entender? O teu irmão pisa, vai que junto você, pisa em seu pé e não vê não. Se pisar em meu pé vai ter, não vê não. Está pensando que é porque sou crente, sabe o que é isso? Ainda está leproso, ainda está leproso, ainda está leproso. Mas Deus, ele quer nesta noite mudar o quadro, restaurar a tua lepra nesta noite, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. O teu marido fala, minha filha é assim, minha filha, e você pega e não vê não levanta a voz mais do que o seu marido, levanta, não vê não, porque não tem, se vir pra cá vai ter, para com isso, meu irmão, sabe o que é isso? Está leproso, a lepra, é a lepra, mas Jesus quer mudar, ele quer restaurar a tua lepra. Olha para o teu irmão que está do teu lado assim, olha para ele e diga assim, Jesus quer restaurar a tua lepra. Ora chuva de cana, eita, Jesus te cura. Ele quer restaurar a sua lepra, ele quer restaurar a sua lepra, ele quer restaurar a tua vida nesta noite, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não venha não, se bater quem vai tomar, não venha. Sabe o que é isso? Ainda está leproso. Ainda está leproso. Aleluia, Deus. Tem crente aqui de mal um com o outro. Orava tu que desce, tem crente aqui que está de mal com o outro. Já viu crente que está de mal? Orava cantoninha, canta, sabe o que é isso? Está leproso. Orava canta e assunto é cantarapa. Ainda está leproso. Crente no pingo de mal. Ainda está leproso. Mas Jesus, ele quer restaurar, ele quer restaurar. Ele quer restaurar a tua lepra nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Na vida de Naamã,
sujar toda, Andrei. A lepra, ela suja as vestes. Repita comigo, a lepra suja as vestes. Está fraco, a lepra suja as vestes. Você vai entender agora o mistério. Namã estava lá, todo revestido, com sua armadura aparentemente sorrindo, aleluia, aparentemente alegre. Quando chegava lá em sua casa, quando chegava agora à noite, estava lá minando, a lepra minando em seu corpo. Quando ele tirava a roupa, estava lá sua roupa toda suja, a sua roupa toda grudada, tirando a sua veste, a sua roupa grudada no corpo, porque a lepra estava minando sobre o seu corpo, aleluia, e a sua veste sempre estava sujando. A lepra, ela suja as vestes, a lepra, ela suja as vestes. Você quer entender essa situação? A lepra, ela suja as vestes. Aleluia, todas as pessoas, aleluia, você. A Bíblia diz, querido irmão, que o Senhor em todo tempo seja alva as suas vestiduras, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Apocalipse capítulo 22, versículo 14, ele diz que bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. A Bíblia diz, capítulo 3, versículo 5 de Apocalipse, quem vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Aleluia! A lepra suja as vestes. A lepra é o pecado, a soberba, a inveja. Se exaltar, está sujando a veste. A Bíblia diz que o coração com saúde. A inveja é como se fosse uma podridão dos ossos. E será que tem crente que tem inveja? Será que tem crente que tem inveja? Crente que tem inveja está leproso. Aleluia. Crente que tem inveja está leproso. Há muito tempo você não sente a presença de Deus. Vem para a casa de Deus, não sente mais a presença de Deus. Se autoexamine agora. Se autoexamine agora. Você está leproso. Você está leproso. Jesus foi passando e veio um homem leproso. O homem não aguentava mais a situação. Ele se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se quiser pode me limpar. Eu quero ser limpo. Quem quer ser limpo? Levanta a mão. Quem quer ser limpo? Deus, Ele está aqui nesta noite para restaurar a tua lepra. Ele está aqui nesta noite para restaurar a tua vida. Aleluia, Ele está aqui nesta noite, sondando o teu coração. Você que está dizendo: Senhor, eu não quero esta situação, eu quero ser purificado. Quem quer ser purificado? Quem quer ser purificado? Quem quer ser purificado? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta. Deus, Ele quer purificar a tua vida. A lepra suja as vestes. E quando Eliseu chegou lá, quando Namã chegou na casa de Eliseu, vai lá, mensageiro, vai lá, diga para ele se jogar 7 vezes por dia. Olha para aquele negócio. 7 vezes no Rio Jordão. De acordo com os estudiosos, o Rio Jordão era aquela água barrenta. Olha para aí que negócio. Vai se jogar 7 vezes. 7 vezes. Demonstração de unidade. Um foi lá e começou a exalar. Rio de Namá agora é limpinha a água. É melhor do que o Rio Jordão.
E foi lá reclamando de sol. Mas o que chama atenção? Aleluia, Jesus. Que ele pegou e disse lá 7 vezes, Senhor, 7 vezes. Eu falei, por que não uma vez? Por que não 2 vezes? Vamos, você já acreditou nessa palavra? O número 3 é o número da Trindade. Representa o número da Trindade. O número 4 representa o número do homem. A adição entre 3 mais 4. A adição entre 3 mais 4. 7. Número 6 é o número da imperfeição. O número 7 é o número do descanso. O número da vitória. Na mão foi lá dentro reclamando, desceu, se tocou, aleluia, no Jordão a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, está lá, a quinta vez, a sexta vez, já estava cansado. Já estava cansado. Mas a Bíblia diz que é quando ele se jogou, a sexta vez, quando ele se jogou, a sétima vez, quando levantou, a sua letra estava purificada. Aleluia, glória a Deus. O 7 é o número da vitória. Se coloca de pé nessa noite. O 7 é o número da vitória. O 7 é o número da vitória. Eu não sei quanto tempo tu está nessa situação. Eu não sei quanto tempo tu está nessa situação. Mas Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer restaurar. Ele quer restaurar. Você sente que Deus falou contigo. Oramando que desce a comandaia. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida aqui. Só coração de coração. Você, se eu quero ser limpo, eu sou prefeito. Eu quero ser limpo. Vou ver aqui na frente porque eu vou orar pela tua vida. Oramando, canta, lava, chora, baia. Alamando, neia, sopa, baia. Há muito tempo você não sente a presença de Deus. Eu quero orar por você também. Vem aqui à frente nesta noite. Aleluia. Aleluia. Deus, se fala de vez dizendo, Senhor, eu não aceito. Eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo.